favorável, ó Deus querido, a esta igreja, a este ministério. O Senhor tem estado com o nosso reverendo, ó Pai. O Senhor tem autenticado a favor da ressurreição de Jesus. Mas o argumento mais poderoso é que Ele vive em nós pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O crente, a pessoa que nasceu de novo, é um negócio tremendo. A pessoa que aceitou Jesus como Salvador, Jesus disse assim: eu e o Pai viremos nele e faremos morada. Faremos morada nele. Então, o maior testemunho da ressurreição de Jesus, né? Tem muitos testemunhos. Tem o testemunho das Escrituras, né? Tem o mas assim, o testemunho poderoso da ressurreição de Jesus é o fato dele viver em nós, né? Ele habita em nós pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo atesta e testifica de que ele vive. Glória a Deus! Glória a Deus! O domingo de manhã, o domingo de Páscoa, a igreja aqui, vocês estão vendo que ela tá vazia, né? Porque nossos irmãos, os obreiros, tem muitos obreiros. Aqui só está só um esquadrão de sentinelas, né? Um esquadrão daqueles que ficam no quartel para, né, servir. Mas nossos irmãos, os pastores, os missionários, os obreiros, os irmãos das congregações familiares estão, neste momento, andando de casa em casa e proclamando que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Gente, olha só, a obra de Jesus, ela só recebe, né, essa relevância, ela só recebe a aceitação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, sem a ressurreição, a morte de Jesus seria uma morte como qualquer outra. O que torna a morte de Jesus, que é o maior acontecimento da história, mas uma morte única, o fato de que ela, a morte, não pôde retê-lo. Ela, a morte, não pôde reter aquele que é o autor da vida. Glória a Deus, o autor da vida não pode ser segurado pelas garras da morte. Aleluia, né? Olha que a Páscoa é uma ocasião realmente de muita reflexão, de coisas estrondosas, gloriosas de Deus, coisas muito grandes, né? Falando do plano da salvação, do plano da redenção, nós fomos redimidos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus, mas sem dúvida nenhuma, o domingo, aquele domingo, né, é a coroação. Por quê? Porque Deus revela que Jesus é o autor da vida e a morte não pode vencê-lo. A morte não pode detê-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem aqui, que eu não sei se eu prego ela agora, se eu prego à noite, mas Deus me deu uma mensagem aqui sobre as implicações da ressurreição de Jesus. As implicações. Por que a ressurreição de Jesus, ela é importante e quais são as implicações que dela vêm? Mas eu queria dizer para você, uma das implicações da ressurreição de Jesus é que aquele que não pode ser retido pela morte, aquele que não pode ser vencido por ela, aquele que não pode ser segurado, né, por ela. Imagine a morte como um ser. A morte não é um ser, a morte é uma condição. Mas imagine a morte como um ser que tem garras, mas essas garras não podem deter Jesus. Essas garras, elas detêm, né, Oscar Niemeyer. Essas garras detêm Tancredo Neves. Essas garras detêm Michael Jackson. Essas garras detêm qualquer outro, Adolf Hitler. Essas garras detêm todos os homens, mas essas garras não podem segurar o nosso Jesus. Glória a Deus. Ele é maior do que a morte. Aliás, ele é maior do que a vida. A vida é obra dele. Pastor, e uma das implicações, quais são então? É que nós podemos ser curados. Aquele que a morte não pode vencê-lo, você imagine esse mal que está te acometendo, essa doença, essa enfermidade, essa dor, isso não é nada para ele, né? Isso não é nada para ele.
se ele pode vencer a morte e vence a morte, essa doença, essa enfermidade, ela é cafezinho. Cafezinho. Mas pastor, e o câncer? É cafezinho, né? É cafezinho. Então, dando sequência aqui, hoje seria, né? Vamos fazer uma outra oração à noite, mas nós estamos fazendo orações todas as manhãs para Deus curar. Então, estamos ou não estamos? Então, quem está precisando de cura? Pastor, eu estou aqui sofrendo de uma doença. Ou estou aqui representando um parente que está doente. Só sabe, gente, quem tem uma doença crônica em casa, num familiar, só sabe o sofrimento que isso causa quem já passou por isso, quem já viveu isso aí. Eu já vi meu pai de criação, em 3 meses, o câncer levá-lo, mas foram 3 meses de muita dor e de muito sofrimento. Então, a doença, ela é uma coisa, né, que causa comoção em todo mundo que está envolvido nela, seja a pessoa, ou seja, aqueles que estão em volta, que amam aquela pessoa. Por isso que a Bíblia fala que Jesus tem compaixão das multidões. E quando a pessoa, ela crê, né, nesse poder da ressurreição, ela pode ser curada, tá? Assim, dá muita pena as pessoas não recorrerem ao Senhor, né? A gente tem que recorrer ao Senhor. Vamos olhar na Bíblia Sagrada e vamos ver que naquela época não existia tomografia computadorizada, não havia, né, tratamentos sofisticados no hospital de Boston, né? Mas tinha Jesus. Então as pessoas recorriam ao Senhor, né? E o cego de Jericó dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um dia eu estava vendo um documentário sobre cegueira, né? A pessoa ser cega. Aí foi dito lá que a ciência pesquisa como botar uns eletrodos e tal, e poder a pessoa enxergar. E diz lá o cientista que o cérebro da pessoa cega, mesmo que ela tivesse condições de voltar a ver, o cérebro está tão acostumado com a cegueira que a pessoa teria dificuldade de se adaptar à visão. Aí eu ouvi aquilo ali e diz que até algumas pessoas iam preferir voltar à condição de antes por causa da condição do cérebro. Aí eu pensei, mas não falaram isso para o cego de Jericó, nem falaram isso para Jesus, é ou não é? Não contaram isso para Jesus, nem para o cego de Jericó. Diz a Bíblia que Jesus reprograma até o cérebro dele, né? Reprograma tudo para ele enxergar. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, esse nosso Deus é maravilhoso, né? É igual uma pessoa que nunca andou, né? Tem atrofia muscular, tem atrofia, um monte de coisa, o organismo se adapta. Mas não falaram isso para aquele coxo, aquele homem que estava numa maca, quando Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meu irmão, não quer saber se tem atrofia, se não tem. Jesus vai lá e faz a perna dele se firmar e o homem fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então assim, a gente precisa crer nessas coisas, gente. A gente precisa crer nessas coisas. Senão a gente só fica crendo que Jesus cura dor de cabeça. O pastor estava com uma dor de cabeça na hora da oração, graças a Deus, a dor de cabeça passou. Eu creio também. Eu creio que Jesus cura a dor de cabeça e devemos dar glória ao Senhor por Ele curar a nossa enxaqueca quando temos, é ou não é? Mas vamos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Pedimos ou pensamos. Uma das evidências da ressurreição de Jesus, eu falei que uma delas é o testemunho do Espírito Santo no nosso coração, porque ele vem habitar em nós pelo Espírito Santo. Mas outras das evidências é que as mesmas obras se repetem. As mesmas obras que Jesus fez continuam acontecendo. Agora tem uma coisa tremenda, certas obras que Jesus fez, ele fez no círculo muito fechado. Ou fez no círculo fechado dos apóstolos, ou então no círculo ainda mais fechado dos 3, Pedro, Tiago e João. Eu quero dizer para você que Deus realmente, muitas das suas obras serão feitas no ambiente privativo, né,
privativo da fé. Muitas vezes, no meio da multidão não existe fé, mas às vezes em certos locais, em certas circunstâncias, Deus encontra a condição perfeita para se manifestar. E qual é a condição perfeita? Uma fé genuína, uma fé inabalável. Quando Deus encontra o ambiente de fé, acontece grandes coisas. E muitas vezes, presbítera Maria Santana, esses ambientes não estão em grandes encontros, em lugares com multidões. Às vezes tem 2 pessoas, 3 pessoas, mas a fé é tão viva que o Senhor vai lá e vai curar o doente. O Senhor vai lá e vai curar o leproso. O Senhor vai lá e vai ressuscitar o morto. Eu pensei que Jesus ia fazer um milagre desse quando tivesse uma câmera da Globo documentando e vendo de repente um paralítico se levantando e aparecendo no Jornal Nacional. Jesus não fez isso nos dias dele. Muitas das coisas que ele fez foi realmente no ambiente privativo, com os apóstolos ou com um círculo fechado. Por quê? Porque a nossa fé não pode se basear, em vista, mas ela tem que se basear nas convicções, nas promessas de Deus. Herodes pediu, faz um sinal, e Jesus disse, nenhum sinal será dado a essa geração. E quantos sinais Jesus fez? Quantos sinais Jesus fez? Quantas coisas Jesus fez? Mas aí Jesus prefere ficar quieto diante de Herodes. Porque Deus não vai satisfazer a curiosidade dos curiosos. Deus quer encontrar corações cheios de fé, gente. Esse é o nosso Deus, Eu me lembro, muitos anos atrás, minha tia, que me ganhou para Jesus, ela fez uma oração sobre um corcunda. Sabe o que é um corcunda? Um cara que anda assim, e com um caroção enorme nas costas. Jesus dissolveu aquela corcova nas costas e ele ficou ereto. O senhor viu, pastor? Com esses olhos que Jesus há de transformar e levar para a glória. Eu pensei que a terra há de comer, não. A nossa esperança vai além, Mas só que a fé não se baseia nisso, não é por vista, missionário Reinaldo? Não é por vista, mas é pelo que Deus falou. Mas de vez em quando Deus permite a gente ver algumas coisas. Mas Deus não permite para que a gente creia. Deus permite porque a gente já crê. Glória a Deus. Então, os grandes eventos, as grandes manifestações de Deus são muitas vezes dadas não para que as pessoas creiam, mas porque as pessoas já creem. As pessoas já creem. E porque elas creem, então Deus vem e realiza algo inusitado. Algo glorioso. Amém, gente? Então, com este coração, quem está doente, vem aqui na frente, que nós vamos fazer oração. Os missionários sobem aqui, para me ajudar. Mas quem está precisando de um milagre? Pastor, qual é a fonte de poder e de autoridade para a gente ser curado? Eu vou dizer, Jesus ressuscitou. Eu vou dizer a ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Por que Ele está presente, pastor? Porque Ele ressuscitou. E é mal barato, Jesus fala assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estava lendo, meditando ainda essa manhã, aí estava lendo a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, quando ele fala assim, irmão, vocês não devem ficar como as pessoas que não têm esperança. Acerca dos que dormem, vocês não devem reagir como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Aí está falando, nós de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Mas quando soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, por ocasião deste evento, que vai abalar tudo, nós seremos transformados. E a morte será absorvida pela vida. A imortalidade, sabe essa fraqueza, essa doença, tudo,
eu costumo dizer o seguinte: tudo que lembra a morte em nós, a Bíblia fala que isto que é corruptível, ou seja, isto que apodrece, o nosso corpo, ele está se deteriorando, é uma luta pela vida. Você vê que a gente envelhece. Envelhece ou não envelhece? Então, por que nós envelhecemos? Nós envelhecemos porque o corpo é corruptível, ou seja, ele apodrece. Então ele caminha ele vai se exaurindo, ele vai se destruindo, ele vai se deteriorando com o tempo. Não tem jeito, o cabelo cai, ó. Tem jeito, meu irmão. Ah, pastor, tem os medicamentos, mas não adianta. Cedo ou tarde, né? Quer dizer, há um processo de deterioração, mas a Bíblia fala que isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Receberemos um corpo glorificado. Né? Gente, aqui não tem mensagem maior do que a que o cristianismo traz, gente. O cristianismo apresenta a solução para tudo. Solução para o pecado, apresenta a redenção, apresenta, né, a expiação, o sangue derramado. Né? Solução para a morte, apresenta a ressurreição. Né? Apresenta a ressurreição. Solução, né, para um mundo, né, um mundo decadente. Ele apresenta a nova Jerusalém que desce do céu. A cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, a esperança de Abraão, sabe aquela coisa? Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, porque ele aguardava uma cidade cuja construção não era de mãos humanas. Ele dizia, Deus era o próprio arquiteto e construtor. Que esperança de Abraão, que esperança, que esperança. E essa esperança também é a nossa esperança. Por isso que nós andamos na mesma fé de Abraão. Glória a Deus, gente. Esse Jesus ressuscitou, ele é poderoso para curar toda sorte de doença. Creio nisso. Creio nisso. Eu quero dizer para vocês, quem é crente aí, levanta a mãozinha. Ó, vamos combinar um negócio entre nós. Quando vier algum mal, ou vier algum problema, nós primeiro vamos ao Senhor. Resista à tentação de ir logo no médico. Não é que não possa ir no médico, mas mesmo que você esteja indo a caminho do médico, mas antes de ir no médico, no carro, pastor, dor no coração, não dá nem para ir na igreja, tudo bem, tá, dor no coração, tem que ir, não vai, mas antes, mesmo no táxi, mesmo no carro, você vai ao Senhor, e diz o que? Senhor, Tu és o dono da minha vida, Tu és aquele que me formaste, Tu és aquele, ó Deus, que me entreteceste no ventre da minha mãe e escreveste os anos da minha vida. Não deixe que o mal, Senhor, determine o meu tempo, mas que seja o Senhor. E o Senhor é poderoso para me curar e me tocar. Nós temos que começar, entendeu, a apelar mais para Jesus. Vocês concordam, gente? Né? Eu fico assim muito triste quando a gente vê crente muito dependente de remédio, muito dependente de médico, e não é pecado ir ao médico, não é pecado tomar remédio, não é pecado, mas quando a gente começa a ficar condicionado, aí é complicado, porque nós deixamos de experimentar a graça de Deus, deixamos de experimentar o toque da mão de Deus. É tão bom ser curado. Quem já foi curado aí pelo Senhor de algum mal? Eu também. É tão bom ser curado, é ou não é? É tão bom você olhar assim, o Senhor vir e tocar em você e dizer, ó, agora não. Agora não. Então você vai receber agora a cura. Bota a mão no seu coração. Pastor, o que eu preciso fazer para ser curado? Você só precisa tocar o coração de Deus. Você só precisa tocar o coração do Senhor. Como é que se toca o coração de Deus, pastor? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, meu Deus, eu quero, representando nosso reverendo, nosso pastor, com esses obreiros que estão aqui, eu quero, ó Deus, submeter ao Senhor cada um desses problemas.
Senhor, cada pessoa que está aqui está sofrendo de qualquer mal, qualquer enfermidade. Quem sabe, meu Deus, há pessoas aqui que estão com alguma doença grave. Ó Deus, estão com alguma doença crônica, doença grave. E receberam até sentenças de médicos. Mas o Senhor ainda não disse o que o médico está dizendo. O Senhor ainda não disse isso. O Senhor nos estimula a vir. O Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E muitas vezes, ó Deus, a doença é um opressor. A doença, meu Deus, é um fator de cansaço. Mas o Senhor disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, meu Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor comece a percorrer vida e vida aqui. Sabe, Senhor, o poder da ressurreição, aquele poder, ó Deus, que Paulo desejava conhecer e entender melhor. Ele disse conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ó Deus, que este poder sobrenatural que transformou o corpo já inerte de Jesus, mas transformou no corpo glorificado. E o Senhor Jesus não somente ressuscita, mas Ele se torna espírito vivificante, porque Ele dá vida. Então, meu Deus, em nome de Jesus, toda pessoa que está aqui está crendo, ó Deus. Toda pessoa que está aqui, ó Deus, e cujo coração realmente é inteiro em fé, é inteiro em certeza, meu Deus, que ela receba agora a cura. Ó Deus, a cura desse mal, essa enfermidade, esse câncer, meu Deus, esse mal, essa moléstia, ó Deus, esse mal no coração, essa hipertensão, meu Deus, essa arritmia, meu Deus e meu Pai, essa pressão alta, meu Deus e meu Pai, esse problema no estômago, no rim, no ovário, no útero, esse problema nos órgãos genitais, ó Pai, esse problema, meu Deus e meu Pai, na pele, esse problema, meu Deus e meu Pai, nas glândulas do corpo, meu Deus e Pai, esse problema na coluna, Senhor, esse problema, meu Deus, meu Pai, ó Deus, na visão, na audição, ó Deus e Pai, essa pessoa que está aqui, ó Deus, tem um câncer na família, tem uma pessoa, meu Deus, acamada, tem uma pessoa, meu Deus, meu Pai, defiando, aquela pessoa que está, meu Deus, emagrecendo, perdendo peso, ó Deus, se tornando, ó Deus, com a cor amarelada, porque a morte está se aproximando, mas o Senhor é a vida. O Senhor ressuscitou, o Senhor tem Deus, o domínio sobre a morte e o inferno. Então, meu Deus, em nome de Jesus, começa a visitar as famílias, começa a visitar as casas, começa a visitar essas pessoas que estão aqui, ó Pai, e ordena agora, Senhor, a saúde. Ordena agora a vida, onde a morte está chegando, meu Deus, que o Senhor mande a morte sair, porque o Senhor tem domínio sobre ela. Então, meu Deus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, toda doença, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, toda enfermidade, em nome de Jesus, todo mal, começa a sair agora. E se é um espírito de doença, se é um espírito de morte, se é um espírito maligno, ele também tem que sair e levar com ele as suas coisas, tem que levar com ele a sua doença, o seu mal. Em nome de Jesus, sai demônio de doença, sai demônio de morte, sai espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora toda osteoporose, toda doença do intestino, no estômago, agora em nome de Jesus, toda úlcera, toda gastrite, toda doença, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Sai agora, doença, vai embora aí, vai embora, sai desse osso agora, essa osteoporose, essa doença nas vistas, essa vista que fica embaçada, essa miopia, essa hipermetropia, sai daí agora, o poder da ressurreição está aqui, a tua palavra diz que o Senhor confirmava a palavra e fazia sinais e prodígios junto com os apóstolos, os discípulos. Está aqui a tua igreja, Senhor.
Senhor, e o Senhor está aqui vivo, no meio da tua igreja. Arranca agora, ó Senhor, essa doença, tira agora esse mal, essa pressão alta, essa dor nos olhos, essa dor de cabeça, esse problema nas pernas, sai daí agora, doença, vai embora em nome de Jesus. Toda autoridade foi dada ao Senhor, no céu e na terra. Ou essa doença, seja qual for o nome dela, o nome que o médico disse que essa doença tem, o nome que foi diagnosticado, não está acima do nome do Senhor. Então, meu Deus, agora a cura, ô Espírito Santo, passa agora por esse corpo, e aonde tiver esse câncer seca agora, em nome de Jesus. Aonde tiver esse caroço desaparece. Meu Deus, visita naquela casa, aquele parente que está lá, acamado, aquele parente que está no hospital, passa lá agora, Senhor, coloca a tua mão, a mão que tocou aquele leproso, a mão que aquela mulher, ela encostou nas vestes do Senhor e ficou curada. Meu Deus, agora, toca cada um, toca agora aquele parente lá, levanta daquela cama, ele vai ter alta daquele hospital, faz um milagre agora, em nome de Jesus, essa dor desaparece. O Senhor levou na cruz, é o Senhor quem perdoa os nossos pecados e quem sara todas as nossas enfermidades. Então agora, Senhor, cada um recebe a cura, meu Deus, recebe a cura agora. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, começa a curar agora, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, essas pessoas que vieram aqui na frente, meu Deus, sabe que só o Senhor pode curar, sabe que o Senhor só cura, meu Deus. Então cura essas pessoas agora, ó Pai. Nós buscamos o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, arranca toda enfermidade, ó Pai. Só o Senhor que só escolhe, meu Deus, essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, para serem curadas, meu Deus, meu Pai querido. Então venha sobre elas agora, ó Deus. Venha sobre elas agora, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor curou o cego Bartimeu. O Senhor curou a filha de Jairo, ó Pai. O Senhor curou, meu Deus, meu Pai querido, aquela mulher do fluxo de sangue, meu Deus. Então para ti, ó Pai, nada é impossível. Tira esse câncer, ó Deus. Tira essa febre, ó Pai. Tira, meu Deus, essa doença, meu Deus e meu Pai, que é enviada pelo diabo. Tira todo o mal, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jeová, o Senhor que cura. Então cura essas pessoas agora, ó Pai. Pessoas aqui chorando, ó Pai. Pessoas aqui, meu Deus, te pedindo, Senhor. Então cura essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, só o Senhor que pode curar, fazer um milagre. E o milagre só o Senhor que pode fazer. Então cura essas pessoas agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós buscamos o Senhor, e essa manhã, meu Deus e meu Pai, é a manhã do milagre, meu Deus e meu Pai querido. Então cura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Arranca toda ferida, arranca todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Se você pode colocar a mão no local da enfermidade, então coloque. Se não pode, coloque a mão no seu coração. Meu Deus, nós transferimos a unção para as mãos dessas pessoas. Ó Deus, é aquela pessoa que está hoje, nesse momento, colocando a mão no local da enfermidade. Virtude, ó Deus, passa das mãos dela. E ó, esse mal, Senhor, vai embora agora, em nome de Jesus. O mal sai em nome de Jesus. O mal sai em nome de Jesus. Ela vai dar testemunho, ela vai dizer que ela foi ao médico. E o poder da ressurreição do Senhor. O poder da ressurreição do Senhor tocou sua vida. Essa enfermidade foi embora. Nunca mais ela vai sentir esse mal. Nunca mais esse mal vai estar aí. Ó Deus, nunca mais. A unção aqui, Senhor, a unção para cura. Ela vai fazer os exames. Aquela pessoa que precisa fazer o exame, ela vai fazer os exames. E o médico vai dizer, o que houve, eu não sei. Aquele problema não está mais aqui, não aparece mais nos teus exames. O que houve, onde você foi? E o médico não vai entender nada.
mas será a mão do Senhor. Será a mão do Senhor. Essa diabetes vai estar saindo, já saiu, a diabetes foi embora. A diabetes foi embora. Essa gastrite foi embora, esse problema do coração foi embora. Foi embora, esse problema na coluna, esse bico de papagaio, essa lordose, essa escoliose, o Senhor mandou embora, tudo vai embora em nome de Jesus. Essa inflamação que não cede, ela estanca agora em nome de Jesus. Essa hemorragia estanca agora em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa recebe agora a saúde, ela recebe a saúde completa, plena, ela recebe do dia da ressurreição do Senhor, do dia que a igreja lembra a ressurreição de Jesus, ela recebe agora a saúde. Eu estou sentindo a graça de Deus, estou sentindo a glória de Deus aqui, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, e eu sei que o Senhor está percorrendo agora as vidas, e toda pessoa que está aqui, que reconhece o Senhor, vai receber a saúde, vai receber a cura, vai receber a vitória agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todo tumor sai em nome de Jesus. Esse tumor vai desaparecendo agora, em nome do Senhor Jesus. Esse problema, essa hepatite, esse mal, sai em nome de Jesus. Essa bactéria, esse vírus, que o médico disse que não tem jeito, você vai ter que conviver com ela. Esse vírus, essa bactéria, ela desaparece, ela é dissolvida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Senhor. Essa bactéria é removida da sua vida, ela é tirada da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Esse mal sai em nome de Jesus. Essa enxaqueca, essa dor de cabeça constante, esse mal que o médico diz que você não tem jeito de conviver com ela, eu ordeno em nome de Jesus, sai! Sai todo mal. Esta manhã é a manhã da ressurreição de Jesus, mas é manhã também de milagres, é manhã de saúde, de cura, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você vai dizer no dia do Senhor. Sabe quando João escreve, ele fala assim: no dia do Senhor, eu, João, estava na ilha de Patmos, e ouvi uma voz atrás de mim. Eu olhei para ver quem é que falava, e vi um semelhante ao Filho do Homem. O semelhante ao Filho do Homem. Ele descreve: os seus cabelos e sua cabeça eram brancos como a lã. Ele estava cingido de um cinto de ouro, seus pés como latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele dizia: eu estava morto, eu que vivo estive morto, mas agora eis aqui, estou vivo para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Então você vai dizer também: no dia do Senhor, do dia do Senhor, eu estava na igreja viva em Gramacho, e de repente um semelhante ao Filho do Homem tocou minha vida e mandou a doença sair definitivamente do meu corpo, mandou o mal sair da minha história. Eu não vou mais precisar daquele medicamento caro, eu não vou mais precisar daquele tratamento, que me tortura. Eu não preciso mais de fazer aqueles procedimentos, porque Jesus tocou na minha vida, Jesus me tocou. Aleluia, 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 glória a Deus. Quem reconhece a presença do Senhor? Quem, assim, de coração, se de repente a pessoa tem um sintoma, a pessoa pode falar, se não tem que fazer exame primeiro, né? Porque tem doença que ela não tem, ela é assintomática. A pessoa tem, descobre que tem um mal, e para se constatar uma cura, tem que fazer os exames de novo. Não é isso? Mas quem estava sentindo alguma coisa no momento da oração, diz assim: pastor, Deus me tocou, eu sei que eu fui curado. Levanta a mãozinha. O senhor estava sentindo o quê? Cigarro. A tosse não parava por causa do cigarro, mas no momento da oração a tosse passou. Passou, amém, glória a Deus, né? Quem mais? Estava sentindo alguma coisa no momento da oração aqui? A senhora estava sentindo o quê?
dor nas pernas, passou a dor. A dor é um bom termômetro, porque se você tem uma enfermidade e ela causa dor, a dor é um sistema de defesa do corpo, é um alarme. E se no momento da oração, se a dor foi embora, é porque o alarme foi desligado, porque aquilo que estava causando, né, a reação do sistema foi retirado. Jesus tocou e curou. Amém? Então você pode voltar para o seu lugar, né? Mas vai assim, louvando a Deus por você ser curado. Eu queria incentivar. Quem vai fazer exame médico aí, para saber se foi curado ou não? Levanta a mão. Quem vai no médico. Vai mesmo, né? No nome de Jesus. Essa semana que nós conhecemos como a Semana Santa, e nós tivemos aqui uma programação que teve abertura no domingo passado, pelo nosso reverendo, com a mensagem poderosa no domingo, né, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí uma semana muito intensa, né? Uma semana muito intensa de Jesus. A gente pode entender que Jesus teve 3 anos de ministério muito intenso, onde Jesus operou milagres, Jesus fez coisas extraordinárias, em 3 anos de ministério. Agora, dos 3 anos de ministério, a última semana, acho que Marcos, o evangelista, ele começa a descrever no capítulo 11, a última semana de Jesus. Então quase metade do evangelho de Marcos é um documentário sobre a última semana de Jesus. Olha só, se Jesus foi intenso em seu ministério, 3 anos, ele aguardou o tempo que o Pai designou, e quando ele foi batizado por João, dá início a uma trajetória que levaria Jesus à cruz, né? Jesus estava em rota direta para a cruz, né? Ele veio fazer isso. Sendo que a última semana de Jesus foi, sem dúvida nenhuma, uma semana. Se o ministério já foi intenso, a semana foi 10 vezes mais intensa, porque nesta semana Jesus realizou coisas extraordinárias. Primeiro, Jesus ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal, onde as crianças diziam Hosana ao filho de Davi, e foi dito a Jesus pelos invejosos religiosos da época que ele mandasse as crianças ficar quietas e as pessoas ficarem quietas. E Jesus diz assim: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se não tivesse aquelas pessoas ali, Deus ia fazer pedra falar. Deus pode fazer pedra falar, gente? Pode. As próprias pedras clamarão. E depois Jesus, né, ele vai ao templo. E lá Jesus é tomado de um zelo pela casa de Deus. E Jesus, ele faz uma chibata, um azorrague de cordéis, um chicote, né? E Jesus espanca os ambulantes, os vendedores, as pessoas que estavam profanando o templo. E Jesus derruba as mesas e cadeiras, né? Justamente mostrando o zelo pela casa de Deus. Também nesta ocasião, Jesus
faz duras censuras aos fariseus. É quando Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E finalmente, na quinta-feira, Jesus, ele na noite em que foi traído, ele tomou o pão e o cálice, mostrando para os discípulos que ele, Jesus, estava no controle de sua vida, e chegava um momento em que ele iria nos salvar, gente. Chegava um momento em que ele, Jesus, é para a gente ser muito grato a Deus, é para a gente ser muito feliz, porque justamente naquela quinta-feira Jesus toma o pão. Ontem nós tivemos a ceia aqui, né? Pega o cálice e diz: este pão que é partido por vós, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois Jesus toma o cálice e os discípulos participam daquele momento, e Jesus diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E naquele momento Jesus também aponta quem haveria de traí-lo, né? Quem haveria de traí-lo. E Jesus chega e fala assim para Judas, né? O que você tem que fazer, faz depressa. Os discípulos não entenderam, mas Jesus tinha pressa em nos salvar. Jesus tinha pressa, né, de que a escritura se cumprisse. Então Judas, que era o traidor, mas na verdade também, na condição de traidor, apenas cumpriria as escrituras, cumpriria as profecias. E era importante que Jesus, né, justamente numa sexta-feira de Páscoa, a sexta-feira da paixão, Jesus então ele vai enfrentar e beber o cálice da ira de Deus. Jesus, no Getsêmani, naquela noite ainda de quinta-feira, ele diz, né? Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque o cálice que Jesus ia beber seria o cálice do juízo de Deus, porque Deus odeia o pecado. Então Jesus iria suportar o peso dos nossos pecados, ele ia carregar os nossos pecados na cruz. E Jesus então, ele na sexta-feira, ele vai enfrentar a ira de Deus. Jesus vai à cruz, Jesus é maltratado, ele é cuspido, né? Jesus ele é injuriado, ele é maltratado. Entenda, todas as injúrias que Jesus suportou, elas eram para nós. Quem tinha o direito de cuspir em nós é o próprio Deus. Mas no entanto, Jesus ele vai suportar todas aquelas, né, aqueles maus tratos, aquelas coisas horríveis, porque ele estava carregando os nossos pecados. E Jesus na sexta-feira, ele dá aquele brado inesquecível, ele diz: está, o que está consumado? Jesus, ele venceu o pecado, gente. Jesus, ele pagou o preço, ele satisfez a justiça de Deus. Vocês não querem aplaudir isso, não? Imaginem, o nosso Jesus cumpriu a exigência de justiça divina. Ele abriu a estrada da nossa salvação, gente. Jesus, ele consuma a obra da redenção e abriu a porta para a gente entrar. Glória a Deus. E no sábado, então, Jesus, ele transita no mundo dos mortos, no mundo dos espíritos, daquelas pessoas que uma vez habitaram aqui, mas já tinham partido. E Jesus andou lá. Foi o dia de ontem, o sábado.
Mas o que acontece no domingo? Abra comigo aí, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. E no primeiro dia da semana, olha que coisa maravilhosa. Que dia é esse? Domingo. Inclusive esse dia recebe esse nome, né? Domingo vem do latim, que significa dia do Senhor, né? Domini. Domingo, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Acho bonito quando fala assim, muito de madrugada. Muito de madrugada. Você imagine, preste atenção. Você imagine a morte com as suas garras. E Jesus iria ressuscitar quando? No terceiro dia. Mas quem disse que ia ser no final do terceiro dia, presbítera Maria? Ia ser muito de madrugada, porque a morte não tem força para segurar esse Jesus. A morte não tem força para reter o autor da vida. Glória a Deus. Glória a Deus, muito, eu acho bonito quando fala assim, muito de madrugada foram elas ao sepulcro. Mas só que quando elas foram ao sepulcro, ele já não estava lá, então foi mais cedo ainda. Eu quero dizer para você que Deus tem pressa em algumas coisas. Deus tem pressa em algumas coisas. A gente pensa que a volta de Jesus está demorando, irmão. Ninguém tem mais pressa do que ele, porque diz a Bíblia que a noiva diz vem, e o Espírito diz o quê? Não vem? Ou o Espírito Santo diz vem? O Espírito e a noiva dizem vem. Ora vem, Senhor Jesus. Isso quer dizer que Deus tem pressa. Deus tem pressa, né, de cumprir certas promessas. Mas por que para nós parece demorado? É porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Deus está aguardando cumprir certas profecias, ao número que tem que ser alcançado. E a gente, quando evangeliza, estamos apressando a volta do Senhor. Por isso que a nossa igreja está evangelizando agora. E diz assim, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Fica de pé, vamos ler. Eu não vou pregar não, tá? Eu vou só fazer reflexões, né? Ora, gente, que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. A diferença entre o cristianismo bíblico e qualquer outra fé que o pessoal professa por aí. Quando as mulheres levam especiarias, levam itens para fazer o procedimento de honra ao Jesus morto, este comportamento colocaria a nossa fé no mesmo nível de qualquer outra fé, porque o que queriam fazer com Jesus é o que os muçulmanos fazem com Maomé, é o que os grandes movimentos religiosos fazem com seus fundadores, Então, provavelmente, o cristianismo seria como qualquer outra religião. Mas tem uma surpresa para elas. Porque o que Deus mandou à terra não foi mais uma religião. O que Deus mandou à terra não é mais um dogma, não é mais uma opção religiosa. O que Deus mandou à terra foi o seu Filho Jesus. Gente, é tremendo como a nossa fé, o cristianismo, ele é distinto. Não tem nada na terra como a fé cristã. Entendam que por um momento, quase
parecia que o cristianismo ia ser um movimento religioso como qualquer outro. Quem sabe a gente teria até que visitar o túmulo de Jesus, não como hoje o pessoal vai visitar o túmulo vazio, mas como fazem os muçulmanos. Uma vez na vida tem que ir a Meca e tocar, né, lá naquela estrutura que, segundo eles, ali está o quê? Os restos mortais de Maomé. Mas nós não, porque elas foram lá com esse sentimento. Mas olha o que aconteceu. Elas foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparados. Mulheres religiosas, piedosas, mulheres amorosas. Elas foram lá para cumprir um rito religioso e, quem sabe, inaugurar uma religião que iria honrar um homem muito bom, que pregou coisas boas, que fez até alguns milagres, mas um profeta como qualquer outro, que tinha um túmulo lá para ser venerado. Mas a Bíblia diz o quê? E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, porque queriam cumprir lá o rito funeral, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o que vive entre os mortos? Ou seja, vocês estão pensando que aqui é mais uma religião, né? É mais né? Quem sabe mais um líder, uma pessoa que ia ser venerada, uma pessoa que morreu e que fez o bem e que agora ia ser honrada? Não, porque vocês estão procurando o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo. Agora os anjos estão pregando, gente. Os anjos estão pregando. Porque Jesus tinha falado isso para elas, mas elas se tornaram beatas, religiosas. Pessoas que iriam até fazer uma boa ação no sepulcro do Senhor, mas elas ignoraram o que ele disse. E o que foi que ele disse? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscita. E aí elas se lembraram, e lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Olha que coisa, gente. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Fala com ela assim, ó, toma cuidado, irmão. Às vezes você está vendo a graça, a glória de Deus. Você está entrando em contato com a palavra de Deus, e mesmo assim você não crê. Olha, quem foi que falou da ressurreição primeiro? Foram essas mulheres ou foi próprio Jesus? Jesus falou com os apóstolos, falou ou não falou? Então como é que os caras agora não estão crendo, gente? E diz o texto bíblico que parecia a eles como se elas estivessem tendo alucinações esquizofrênicas, né? Pessoas que estavam tendo desvarios, né? Problema de ordem psicológica, né? Tem que ser procurar um psicólogo, não um psicanalista. Olha lá,
E as suas, versículo 11, e as suas palavras lhes parecia como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando-se consigo aquele caso. Meus irmãos, fale com a pessoa que está ao seu lado. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. E Deus é tão maravilhoso que botou para proclamar esse fato pessoas que tinham até dificuldade de crer. É ou não é? Pode sentar. Eu li um livro uma vez que o escritor diz o seguinte, que o evangelho, ele é tão tremendo, né? Porque Deus primeiro confiou uns camaradas duro de coração, é ou não é? Deus confiou os apóstolos, Jesus fala que ia ressuscitar, Jesus anuncia a morte, e quem é que tem mais dificuldade de crer? Teve um, inclusive, que foi cara de pau, é ou não é? Eu só vou acreditar se eu tocar ao lado dele, que eu vi aonde furou a lança, tem que estar lá, e quero botar a mão lá onde está a marca dos cravos, senão é um impostor. E diz a Bíblia que Jesus, quando apareceu, se coloca no lugar de Tomé. Que vergonha, é ou não é, gente? Jesus chega para ele e fala assim, Tomé, chega aqui, mas vem cá, Tomé, vem cá. Imagina Tomé lá no meio dos outros, né? Tomé no meio dos outros, e Jesus fala assim, vem cá, Tomé, vem cá, chega aqui. Tomé vai se aproximando, bota a mão aqui. Ninguém tinha falado com Jesus, mas eu quero dizer que Jesus está vendo você. Ele está vendo o que está passando nos seus pensamentos. Ele está vendo o que você fala secretamente. Tomé falou alguma coisa que sabe no círculo íntimo, mas Jesus estava ali e ouviu ele falando. Porque Jesus é onipresente, ele está aqui agora. Glória a Deus. Jesus tem duas naturezas, irmão. Ele tem a natureza humana e a divina. Como natureza humana, ele não está aqui, ele está na glória, à direita do Todo-Poderoso. Na sua natureza humana, existe um homem no céu. E o nome dele, Jesus. Mas na sua natureza divina, ele é onipresente, ele está aqui. Por isso que ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na sua natureza humana, Jesus não pode estar dentro de nós, mas na sua natureza divina, ele habita em nós pelo Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Então, imagine Tomé, e Jesus fala assim, toca aqui, Tomé, vem cá, bota a mão aqui, bota a mão. Você está vendo aqui as marcas? Quando Tomé viu, primeira coisa que Tomé percebe, a onisciência e a onipresença de Jesus. Então ele já cai de joelho e fala assim, Senhor, meu Deus. Fala com a pessoa que está ao seu lado, Jesus é Deus. Mesmo que as testemunhas de Jeová não queiram, mas ele é. Pode falar, Jesus é Deus. Pode falar, Jesus é Deus. Amém? Tem algumas seitas que não quer, mas ele é. Amém? Ele é. E diz a Bíblia o quê? Que quando Tomé cai de joelho, Jesus aceita a adoração. Ninguém pode aceitar a adoração, mas ele pode, porque ele é Deus. Jesus aceita a adoração e fala o que para Tomé? Tomé, porque você viu os sinais, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não seja incrédulo, mas crente. Mais crente. Então a gente vê aqui que os apóstolos eram meio duros na queda, meu irmão.
Os camaradas tinham uma dificuldade tremenda de crer. Mas também tem uma coisa: quando o poder da ressurreição, quando o poder da ressurreição transformou o coração desses homens, meu irmão, aí o Pedro que negava, não nega mais. O João, que era filho do trovão, agora é o João apóstolo do amor. Aqueles que viviam escondidos, agora estavam no templo, né? No átrio do templo, anunciando a Jesus. E Pedro chega assim, a ousadia de Pedro chega a ser tão grande que ele fala assim: aquele a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Então o poder da ressurreição do Senhor mudou o coração daqueles homens. O que nós queremos, irmãos? Que você saia daqui nesta manhã alegre em saber que o seu Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, tá? O que é necessário ter para que a gente possa considerar um relato, um fato histórico? Primeiro, é preciso ter testemunhas. Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 15, que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. E naquele período, boa parte ainda vivia e estava dando testemunho de que tinham visto o Senhor. Então a primeira coisa, para que um fato seja considerado histórico, é preciso que tenha testemunhas oculares e auriculares. É preciso que haja registros de mais de uma fonte. Então, se você olhar, Deus deixou o relato da ressurreição de Jesus registrado por várias fontes. As próprias cartas de Paulo, Paulo diz que ele mesmo viu o Senhor e registrou. Os evangelistas registraram, em vários documentos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que mais? É preciso que o cenário histórico seja considerado autêntico. Então, quando é falado sobre a guarda romana que foi colocado no sepulcro, quando é falado do selo imperial, quando é dito dos hábitos, costumes, da época, dá ao relato bíblico bastante credibilidade histórica. Evidente que para nós, também o mais importante é o testemunho do Espírito Santo. Mas Deus é tão maravilhoso que a Bíblia também, ela é passível, de um exame histórico. E sendo examinada com todo o rigor dos critérios históricos, a ressurreição de Jesus pode ser afirmado como um fato da história. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele ressuscitou. É um fato histórico. Alguém disse que se alguém quiser colocar em dúvida o relato da ressurreição de Jesus como fato histórico, tem que colocar mais de 70% da história antiga, medieval e moderna, jogar tudo fora. Porque nenhum relato é tão minucioso e tão cheio de detalhes históricos do que é o relato da ressurreição de Jesus. A historicidade de Jesus e a ressurreição de Jesus tem mais credibilidade do que a biografia de muitos homens do passado que as pessoas admiram. Alguém disse que tinha que pegar toda a obra de Shakespeare e jogar fora, porque não tem como comparar os detalhes dos relatos da vida e da ressurreição de Jesus em relação a esses outros eventos que a história reconhece como histórico. Quem está entendendo, diga amém. Então, a verdade, Jesus ressuscitou. E quais são as implicações da ressurreição de Jesus, pastor? Logo mais, nós vamos pregar uma mensagem sobre as implicações da ressurreição de Jesus. Mas o que é importante a gente fazer hoje? É importante, número 1, a gente ser tomado
pelo que tomou aquelas mulheres. Vocês viram que quando elas são convencidas por aqueles anjos de que o que Jesus havia dito tinha se cumprido, porque elas também, todo mundo ali era duro na queda, não é, gente? Quer dizer, todo mundo duro na queda. Mas quando elas são convencidas, os anjos, lembre do que ele disse a vocês: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, ele será crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele cumpriu isso. Qual foi a reação delas, gente? Qual foi a reação delas? Elas partiram para anunciar. Elas partiram para anunciar. Se a ressurreição de Jesus exercer na nossa vida o impacto que precisa exercer, como exerceu na vida daquelas pessoas, nós não vamos segurar essa mensagem para nós. Nós vamos ter que falar. Nós vamos ter que dizer. Nós vamos ter que anunciar. E dizer, vocês estão aí nessa semana da Páscoa, nesses dias de Páscoa, com a sua atenção voltada para tantas outras coisas, e vocês não sabem que a notícia mais gloriosa da Páscoa é que o Cristo que morreu ressuscitou. Glória a Deus, ele ressuscitou. E onde ele está agora? A Bíblia diz que ele está à direita de Deus, intercede por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os crentes têm que passar o domingo, um domingo como hoje, mais alegres, né? Mais empolgados. Por quê, pastor? Porque tem a maior e a mais poderosa mensagem. Nenhuma religião tem isso, gente. Se você fosse um muçulmano, você não teria essa mensagem. Se você fosse um Hare Krishna, você ficaria falando Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare. Não é? Mas você não teria essa mensagem. Se você fosse um budista, você não teria esta mensagem. Você falaria só de iluminados. Eu queria dizer para todo mundo que quer ser iluminado, compra uma lâmpada de 200 watts, acende e você vai ser um cara iluminado. Só para rir um pouquinho, tá? Pastor, se eu botar uma lâmpada potente na minha casa e acender em cima da minha cabeça, você é um cara iluminado, não é? Mas eu queria dizer para você que só tem isso para apresentar. Mas nós não, nós temos o Jesus que ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou me contendo aqui para não falar das implicações, porque Deus vai nos ajudar aqui. Hoje à noite vamos falar as implicações da ressurreição de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu queria saber, há alguém aqui nesta manhã que veio aqui, foi trazido, foi convidado, não pertence à igreja? Levanta a mãozinha assim. Amém. Vocês não querem vir aqui dar a vida a Jesus, não? Vir aqui e tomar essa decisão de nascer de novo, fazer parte da família de Deus, ter um encontro com Jesus. Se quiser, pode sair do seu lugar e vem aqui, vem agora. Vem agora entregar seu coração a Jesus. Vem agora experimentar o poder da ressurreição do Senhor, né? O sentido da Páscoa, né? O sentido da Páscoa é realmente a morte vicária, a morte expiatória de Jesus e a sua ressurreição, que é a esperança do cristão, né? Quem mais quer vir aqui dar a sua vida a Jesus, né? Parabéns. Sai do seu lugar e vem aqui. Quem está afastado, quer voltar para Jesus, pode vir agora, em nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus está salvando nesses dias, viu, gente? É porque é a ação do Espírito Santo. Nosso reverendo tem orado. Eu lembro que o reverendo falou, serão dias de colheita, dias em que o Senhor vai produzir o milagre do novo nascimento. Mas eu tenho certeza que tem mais pessoas. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que precisam vir aqui dar
der esse passo de fé. Eu quero dizer para você que eu aceitei a Jesus no ano de 1986. Eu tive uma experiência poderosa de conversão, né? Eu queria dizer para você que não há acontecimento maior na vida do que você receber Jesus como Senhor e Salvador, né? Senhor e Salvador. Por isso que eu quero insistir. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem agora. Não adie. Porque talvez você diga assim, pastor, eu vou ter outras oportunidades. Mas eu quero dizer para você que você não pode garantir que terá outras oportunidades, né? Nós estamos caminhando na incerteza. Só existe certeza se estivermos com o Senhor, né? Só existe certeza quando você está de mãos dadas com o Senhor. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é certeza, né? Aquele que o Pai me deu, nenhum deles se perde, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é certeza. Então só há certeza para quem se rende a Jesus. Quem não está, né, ligado a Cristo, não está ligado ao Senhor pela fé, quer saber, não existe certeza de nada. Tudo é incerto. Você pode sair daqui, o diabo ter planejado ceifar você, ter planejado, né, levar você. Então é tudo incerto. Mas se você vier a Jesus, aí não, aí tem certeza. Certeza de salvação. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas pessoas que vieram aqui. Ó Deus, sobre elas agora repousa o Espírito da graça. Elas recebem, ó Deus, o milagre do novo nascimento. Elas recebem, ó Deus, um novo nome escrito no livro da vida. Meu Deus e meu Pai, eles recebem promessas gloriosas, ó Pai, promessas eternas. É garantida a elas, ó Pai querido, o céu de glória. Que o Espírito Santo venha habitar nelas, que o Senhor venha habitar em suas vidas, que o Senhor venha produzir algo novo em seus corações, ó Pai. Que a partir de hoje, o Espírito Santo venha formar Cristo neles. Eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém e amém. Missionário, pode ali dar as orientações. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Pode levar ali, ó. Pergunta para a pessoa, o que é que o Senhor falou com você nesta manhã? O que é que o Senhor falou no seu coração nesta manhã? Falou que você tem motivo para proclamar? Falou que você tem motivo de alegria? O crente é alguém que tem esperança? Falou para você que você deve reagir como aquelas mulheres? Hoje à noite, nós teremos aqui uma grande reunião, o desfecho dessa semana da Páscoa. Todos os centros evangelísticos vão estar aqui. Vai ser uma grande reunião e pela fé o Senhor vai realizar uma obra extraordinária de salvação de vidas. Amém, gente? Amém? Amém? Meu Deus.